Durante essa semana, estivemos lendo a porção semanal Nassó, segunda porção do livro Bamidbar, que é toda a história que acontece no deserto, quarto livro do Pentateuco, e ela também é a maior porção semanal de toda a Torá. Ela é a maior porção que existe de todo o Pentateuco, o maior número de palavras. A porção Nassó se divide principalmente em três assuntos. Primeiro, falando sobre toda a responsabilidade e trabalho das famílias dos levitas, que são três. Uma já foi falada semana passada, que é Keat, e nessa, Gershon e Merari. Todos os detalhes, o censo e a contagem deles, e o trabalho deles como levitas. Eles são contados à parte, eles trabalham para o templo, têm as idades, têm as condições para trabalhar, e também, obviamente, a elevação. Eles tocavam instrumentos para elevar as oferendas enquanto as pessoas vinham ao templo para se arrepender, ou simplesmente para oferecer algo para enaltecer o nome de Deus. Agradecer a Hashem, por exemplo, que é o famoso Korban Todá, o sacrifício do obrigado. Agora, em seguida, a porção semanal traz um dos casos mais delicados, polêmicos e talvez pesados de toda a Bíblia judaica, o caso de Sotá, basicamente de uma mulher que o marido está tendo bons motivos para acreditar que ela está o traindo. Mas, Rabino, como assim? Parece meio machista. Quer dizer, o marido acha que a esposa está traindo, então está valendo? Não. Digamos que o marido chega um dia em casa e a porta de casa está trancada. Normal, ele pega a chave, mas também está trancada por dentro. Aí ele vai na outra porta, também está trancado com ferrolho por dentro. Minha esposa nunca fez isso. Ele entra no quarto e vê que tem um homem sentado, um outro homem sentado com a esposa dele, tomando um café, conversando. Ele fala, o que vocês estão fazendo? E a esposa fala, não, só veio aqui tomar um café. Ah, então por que você trancou a porta? Por que você trancou também por dentro para ninguém poder abrir? Não. Ainda assim, ele não pode duvidar. A Torá é muito bondosa e piedosa. O que o homem faz? Bom, isso tem que ter tido testemunhas, o que é muito difícil às vezes de acontecer. Então, o homem vai advertir a mulher. Não quero você mais com esse cara, com o Ricardão, como o pessoal no Brasil brinca, com o Paulão. Não quero mais você com ele, trancado em casa comigo. Não faz sentido, assim como eu também não vou fazer isso com outra mulher. A mulher fala, pode deixar, você tem toda a razão, poxa, foi feio. Passa uma semana, passa um mês, passa um tempo, ela é pega de novo trancada, num quarto, na casa, tudo trancado, cortininha fechada, com todos os bons motivos, tanto que é proibido pela Torá você ficar trancada com outro homem que não o seu marido, ou outra mulher que não seja sua esposa, a não ser que sejam pessoas próximas da família. Então o homem vem, pega as duas testemunhas e fala, vocês viram? Vimos. Chega para a esposa e fala, e aí? A esposa fala, pisei na bola de novo, foi sem querer. Bom, nesse caso o homem vai ao tribunal e com todo o direito do mundo, com razão, ele vai lá e leva para o sacerdote. O caso é levado ao sumo sacerdote. Antes do sumo sacerdote, o tribunal julga, vê se está certo, se as testemunhas realmente viram, e faz um interrogatório com eles em separado. Primeira vez que aconteceu, segunda vez que aconteceu. Quando eles definem que realmente isso aconteceu, levam para um sumo sacerdote. O sumo sacerdote pega, então, escreve o nome sagrado de Deus, o tetragrama, num pedaço de argila, como se fosse um pedaço de barro, que ele vem e coloca na água e mistura. O nome de Deus, então, vai se diluir e se apagar nessa água. Era uma água sagrada, que o sumo sacerdote fazia uma reza e dava para a mulher beber. Por quê? Porque a Torá continua sendo piedosa. Vai que com tudo isso foi só um engano. Muito difícil, quase impossível de ser um engano. Mas digamos que foi um engano. Na verdade, a mulher é uma justa. Então, quando ela bebia essa água, não só não acontecia nada de ruim, como ela tinha mais mérito de ter filhos, ela era mais bem vista aos olhos do marido, ela tinha só bênção, porque ela passou por uma humilhação em acreditar em que ela traiu. Agora, na maioria dos casos, quando acontece algo desse jeito, normalmente a traição é pena de morte. Então, nesse momento, quando ela bebe a água, a Torá oral explica que a água ia passando pelos órgãos e, milagrosamente, os órgãos iam estufando e estourando, fazendo furos entre todos os órgãos, e a mulher caía morta ali na frente do sumo sacerdote. Já que traição é pena de morte,
Lembrando, o homem tem a mesma proibição de trair. A única diferença é que, teoricamente, muito antigamente, ele podia casar com mais de uma mulher. Então, a traição é um pecado, mas poderia existir a possibilidade teórica de ser uma outra esposa, mesmo que rabinicamente foi proibido. A mulher não teria nem a possibilidade, não existe poligamia para a mulher com mais de um homem. A Torá fala que não é a natureza feminina, né? Não faz parte da essência que Deus criou da mulher. Então, se ela teve relação sexual com outro homem sem ser o marido, pena de morte. Hoje em dia a gente não tem isso, porque precisaria do Sanhedrin, 71 sábios, próximo à profecia. A gente precisa de um nível muito mais alto. Hoje em dia, a gente coloca na mão de Hashem. É o que a gente chama hoje em hebraico, e depois eu traduzo, Hayav mitab yedei shamayim. Decreto de morte celestial. Significa que Hashem vai cuidar daquela pessoa que fez aquele mal. Seja o homem que traiu, seja a mulher que traiu, Deus vai cuidar daquela pessoa e vai saber o que a pessoa tem que merecer, o que a pessoa precisa receber por ter feito esse grande erro. O próximo conceito que existe na nossa porção é sobre o Nazir, o Nazireu, aquele homem que quer fazer uma promessa para ser alguém mais elevado. Como é que funciona isso? Bom, qualquer homem que diga, receba sobre mim seu Nazireu, mesmo nos dias de hoje, a não ser quando é um exemplo, como eu estou fazendo aqui, explicando e ensinando Torá. Se uma pessoa está no dia do nada e fala, quer saber? Eu recebo sobre mim ser um Nazireu. Significa que mesmo que ele não definiu o tempo, ele precisa pelo menos ficar 30 dias Nazireu. O que significa isso? Ser uma pessoa mais elevada. Ele não pode beber nada de bebida alcoólica, ele não pode beber vinho, ele não pode nem encostar em vinho e nem tomar nada que venha da casca de uva, porque ele lembraria a bebida alcoólica que muitas vezes tonteia, faz a pessoa ir para um lado não tão bom. Ele não pode cortar o cabelo e ele também não pode ter nenhum tipo de impureza com morto ou em locais impuros. Ou seja, ele tem que ser uma pessoa mais sagrada. Com isso, ele tem chances de ter rezas mais atendidas, ser uma pessoa mais elevada, e até hoje em dia existem judeus que fazem isso. Receba sobre mim. E um não judeu também. Teoricamente, ele pode fazer a mesma coisa. Eu recebo sobre mim seu Nazireu. E uma mulher também pode pegar e falar, eu recebo sobre mim. É permitido. Agora, o Nazir, se ele falar, eu recebo sobre mim seu Nazireu por um ano, meu amigo, acabou, é um ano. Caso ele passe por uma situação, né, que se ele não tiver uva, ou se ele não entrar num local, ou tomar um remédio que possa ter alguma coisa alcoólica, ele vai ficar doente. Aí ele pode fazer a anulação de promessa na frente de 3 judeus ortodoxos, melhor ainda se forem 3 rabinos. Mas o certo é ele manter a palavra dele e não quebrar o que ele disse. E aqui não tem eu prometo ou juro, é a palavra. Porque tem gente que na geração que a gente está, só quando o cara jura pela mãe morta, aí ele está falando sério. Mas se ele só prometer ou só falar minha palavra, não vale nada. Não é assim. No judaísmo, só de você dizer vou fazer, você vai. Se você não tem certeza, blineder, sem promessa, ou vou tentar. Cara, se Deus quiser, eu vou fazer o máximo. Seja honesto, seja verdadeiro nas tuas possibilidades do que você pode ou não fazer. E o último conceito é sobre o tabernáculo, onde é dito lá sobre os 12 príncipes das 12 tribos, que vão trazer, então, as suas oferendas. Fala também no finalzinho sobre doações para o tabernáculo. E assim encerra a maior porção semanal de toda a Torá, a porção Nassó. Que você tenha um Shabat, fim de semana maravilhoso. Que a Hashem te abençoe em tudo que você pensa, fale e faça. Vai Torá, tudo de bom e até a próxima.